Bom, agora a gente vai falar de saúde aqui no programa, conforme eu já tinha prometido. E a gente vai falar de um problema que atinge 1 a cada 5 brasileiros, o sobrepeso, a obesidade. E tem uns dados bem alarmantes em relação aqui ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu um salto de 60% nesses números. Em 2006, era 11,8%. Em 2016, passou para 18,9%. Mais de metade da população brasileira está acima do peso. Muito se fala, hoje em dia, da questão dos hábitos alimentares e da atividade física. Mas como vencer esse obstáculo quando isso já não dá conta? Quem vai esclarecer mais quais os procedimentos adequados para essa questão é o médico, o Dr. Eduardo Uzui. Bem-vindo ao SBT e você. Obrigado, Márcia. Bom, quais os principais fatores para ainda se ter um cenário de obesidade no Brasil? Márcia, o que acontece, esse é um fenômeno mundial e a gente vem acompanhando o que é refletido em todos os lugares do mundo. Aqui em Santa Catarina, especificamente na capital, em Florianópolis, mais da metade da população está acima do peso. Isso que Florianópolis é dita como uma das capitais que mais pratica atividade física também. É verdade. Essa pesquisa é do Ministério da Saúde e ela mostra que nesses últimos anos vem aumentando a prática de atividade física, especialmente em Florianópolis, quando comparado com os anos anteriores. Houve também uma redução do consumo de refrigerantes, de bebidas adocicadas, mas não houve uma diminuição do peso da população. Muito pelo contrário, a população está cada vez mais pesada. E quando se atinge esses índices de obesidade, significa que é uma doença, é uma coisa grave que vai trazer consequências sérias para a saúde, até encurtando o tempo de vida dessas pessoas. Bom, vamos primeiro falar das opções não cirúrgicas. Por exemplo, a pessoa está com obesidade, está acima do peso. Por onde começar? Por exemplo, não vai fazer cirurgia. Em quais situações seria o caso de fazer um procedimento não cirúrgico? E aí, quem poderia fazer? O que todo mundo precisa entender bem, especialmente essas pessoas que têm esse tipo de problema, é que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. E isso ocorre por um desequilíbrio da quantidade de alimentos ingeridos e a quantidade de energia gasta. Então, quando a pessoa ingere mais do que ela gasta, ela vai reter, vai acumular e vai engordar. Para emagrecer, ela precisa ingerir menos e gastar mais. O que acontece é que não dá para comparar uma pessoa com outra. Sua necessidade é diferente da minha, que é diferente de uma outra pessoa da mesma altura, idade, mesmo tem questões genéticas, hormonais, o metabolismo, então cada pessoa é diferente da outra, não dá para se comparar com outras pessoas. Mas todo o tratamento, ele tem a mesma base, o problema sempre principal está na alimentação. A chave da solução é mudar os hábitos alimentares. Claro que existem vários fatores que interferem. As questões emocionais, ansiedade, compulsão alimentar, hábitos de vida, hábitos familiares. A nossa sociedade é muito em torno da comida e isso é muito difícil. E a atividade física é fundamental na manutenção desse peso. Mas a base de tudo é a dieta. É a dieta. Algumas situações, dieta não resolve. E aí a pessoa tem alguns leques, algumas opções. E aí, por onde a pessoa poderia tentar? Temos opções não cirúrgicas, né? Isso. Então, o que acontece? A gente hoje tem um arsenal, tem algumas opções de tratamentos médicos para acelerar esse processo e facilitar esse emagrecimento. Então, inicialmente, nós temos os medicamentos, né? Existem vários medicamentos. Hoje, a gente tem opções, medicamentos diferentes um do outro, que agem em locais diferentes do organismo, que podem estar indicados para algumas pessoas mais do que outras, com efeitos colaterais e riscos diferentes. Então, o medicamento é uma arma importante, está presente, alguns estão proibidos, mas ainda a gente tem algumas opções, medicamentos eficazes que ajudam na perda de peso. Mas o medicamento ele tem uma ação temporária, então a ideia é que a pessoa consiga modificar esses hábitos. Algumas pessoas vão ter que utilizar por tempos prolongados. Quando o medicamento não funciona, a gente tem alguns métodos por endoscopia. Um método bastante conhecido, que o Brasil é o país no mundo que tem maior experiência, é o balão intragástrico ou balão gástrico. É um balão, uma bola de silicone que a gente coloca por endoscopia dentro do estômago
sem a necessidade de cirurgia, e esse balão ele vai ocupar espaço, fazendo com que a pessoa ingira menos alimento e fique saciada com uma menor quantidade de comida. Facilita bastante o processo, ele provoca um emagrecimento rápido e é uma opção segura, mas também é uma opção temporária. O balão ele fica por algum tempo. Hoje a gente tem disponível balões que podem permanecer 6 meses e outros que podem até 1 ano no estômago. E depois ele precisa ser retirado. Nesse tempo, voltando, a pessoa precisa estar inserida num tratamento interdisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, professor de educação física e os médicos acompanhando. Todo o acompanhamento. E existem opções cirúrgicas, aí eu ia perguntar da cirurgia bariátrica, né? É uma outra opção também, mas que não é todo mundo que pode fazer. Exato. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para os casos mais graves de obesidade, sem dúvida alguma. Mas também é o método que oferece maior risco. Hoje existem alguns tipos de cirurgia, é uma técnica bastante difundida, existem vários profissionais competentes, médicos que trabalham só com isso, então os riscos também diminuíram com o passar do tempo, mas ainda é o método mais arriscado e mais eficaz. Então ele está reservado para aqueles casos mais graves, pessoas com obesidade mórbida e com pessoas com obesidade, a gente classifica em graus, né? Obesidade avançada, grau 3, mas que tenham doenças relacionadas a esse excesso de peso e que falharam nesses tratamentos anteriores. Quando a pessoa não pode operar ou não quer operar por qualquer motivo que seja, existe um tratamento novo que é a sutura gástrica, que é também chamada de redução de estômago por endoscopia, quando a gente consegue com equipamento especial dar pontos e costurar e diminuir o tamanho do estômago por endoscopia, sem a necessidade de cirurgia, né? Esse é um tratamento novo, é um tratamento já praticado no Brasil e fora, no mundo inteiro. Não tem tanta eficácia quanto a cirurgia, mas ele tem uma segurança maior. Doutor, muito obrigada, foram muitos esclarecimentos aqui nesse espaço de tempo. Agora, pelo menos o pessoal em casa sabe que tem opções não cirúrgicas, opções cirúrgicas, e que, claro, aí é procurar um profissional para ver em qual caso a pessoa se encaixa. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade.